Irmãos, vamos nos colocar então em atitude de reverência, de joelhos, vamos falar com Deus e pedir a Ele que possa falar conosco por meio da sua palavra. Amém? Muted. Santo Pai, que nos altos céus habitas, nós queremos mais uma vez suplicar que o Senhor perdoe os nossos pecados, que o Senhor venha falar aos nossos corações e nos alimentar para que, extasiados, uma vez contemplando a beleza da Tua santidade, possamos estar na Tua presença rendidos, com a vontade totalmente submetida à do Senhor, dispostos a Te servir de boa mente, Te servir por amor, Te servir porque fomos conquistados e ganhos por Ti. Senhor, venha operar o milagre em nossas vidas. Vamos abrir a Tua santa palavra. Queremos aprender do Teu Filho amado. Abra os nossos olhos para que nós vejamos as dimensões do Teu amor, a largura, a profundidade, a altura. E assim, Senhor, enche-nos com o Teu Espírito, habilitando-nos a realizar nesta terra a obra que o Senhor deseja. Pedimos que estejas com a congregação, derrame o Teu Espírito sobre todos, e também que o Senhor possa falar com liberdade por meu intermédio. Que não seja eu, mas que o Teu Filho amado possa revelar o que vem de Ti a todos nós, com plena liberdade. É o que pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Meus queridos irmãos, embora nós estejamos numa vigília cujo propósito anunciado é o evangelismo, ao orar sobre o tema, a compartilhar nesta noite, Deus falou claramente sobre a necessidade de conhecermos mais o nosso Salvador, o nosso co-criador, o Filho de Deus, infinito em santidade, em autoridade e hoje em poder também, o Senhor Jesus Cristo. Porque, como o apóstolo Paulo bem diz, Ele é o nosso cabeça. Ele é o cabeça da igreja. E na medida em que nós estivermos mais unidos a Ele, nós seremos mais eficazes no realizar a obra do Senhor na terra. Então, sem mais delongas, eu convido todos a abrirem a Bíblia em Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 7. A ênfase será na encarnação do Senhor Jesus, a princípio, e em seguida na sua natureza. Em Filipenses, capítulo 2, no versículo 5, nós lemos: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Hoje nós não vamos enfocar o estado de Cristo quando lá no céu, desde os dias da eternidade. Mas o que está em pauta aqui é a palavra aniquilou-se. Essa palavra ela tem o sentido de destruir. E ela entrega bem aquilo que aconteceu quando chegou a plenitude dos tempos e Jesus estava para vir à terra. Jesus tinha um corpo divino. No livro de Hebreus, capítulo 1, nos versículos 1 e 2, é dito que Jesus é a expressa imagem da pessoa do Pai. Portanto, você veria um filho que reproduzia perfeitamente as características físicas do seu pai, além, claro, das características morais que levaram ele a ter a santidade de caráter que ele possuía. E agora aquele corpo perfeito e certamente maravilhoso foi destruído.
para nunca mais aparecer. Nós nunca jamais veremos aquele corpo. Aqui diz que ele foi aniquilado. Este já foi um sacrifício de valor infinito, o qual nós, humanos, não conseguimos assimilar na sua profundidade. E então, o que Deus fez? Implantou o Senhor Jesus Cristo, que deixou de ser aquele ser com talvez 5 metros de altura, um pouco mais alto do que os anjos, para se tornar uma pequena semente que fosse encaixada dentro do óvulo de Maria. Em Romanos, capítulo 1, no versículo 3, a Bíblia diz que o Filho de Deus nasceu da descendência de Davi segundo a carne. Ou seja, ele deixa de ser o que era e agora ele é colocado dentro da carne humana. No livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 5, a Bíblia ela nos apresenta com mais clareza aquilo que aconteceu. Diz assim: pelo que, entrando no mundo, diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. A natureza humana providenciada por Deus para Jesus foi uma natureza criada. Segundo a nossa linguagem, é aquilo que estava no óvulo, o óvulo mesmo de Maria. Deus colocou Jesus ali, e ali estava o corpo preparado, que começaria a se desenvolver dentro do útero de Maria. Fisicamente, portanto, Jesus seria 100% semelhante ao homem. Agora, qual homem? Há pouco nós colocamos que ele era filho de Davi. Davi foi um homem que nasceu muitos séculos após a entrada do pecado na terra. Portanto, os descendentes de Davi eram seres que tinham corpo humano enfraquecido por muitas gerações na prática do pecado. Assim sendo, o corpo que Deus preparou para Jesus não poderia ser diferente. Ele era filho de Maria, filho de Davi por genealogia, descendente de Davi. Uma natureza humana criada, fraca. Foi ali que Jesus entrou. Além disso, essa natureza era mortal. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 2 que quando Deus fez Adão, soprou nele o fôlego de vida e Adão se fez alma vivente. Mas Adão tinha acesso à árvore da vida e, portanto, era imortal. Assim não era mais quando Jesus veio. A raça já estava vivendo durante 4.000 anos no pecado. No livro de Hebreus, capítulo 2, versículos 7 e 9, no 7 ele diz, tu o fizestes, falando com respeito a Cristo, Deus o fez um pouco menor do que os anjos. E também no versículo 9, ele acrescenta dizendo, vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Portanto, esse verso deixa definida a verdade de que Jesus recebeu um corpo mortal, descendente do homem mortal. Ele recebeu como herança a natureza caída do homem, porque foi filho do homem caído, filho de Maria. Fisicamente ele assim era. O corpo enfraquecido pelos anos de pecado. Ele não tinha mais 4 metros de altura aproximadamente, como a Bíblia nos dá evidências de que Adão teria. Agora, o fato dele ter esse corpo enfraquecido em nada diminui aquilo que é a essência e é o mais belo dentro do Filho de Deus e o que vamos explorar agora. No livro de Lucas, capítulo 1, versículo 35, nós encontramos a ocasião na qual o anjo Gabriel anunciou a Maria o nascimento de Jesus. Quando Maria, confusa, perguntou ao anjo como aquilo aconteceria, visto que ela ainda não era casada de carne com o homem, no versículo 35, respondendo o anjo, disse-lhe,
descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o Santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Note que apesar de ele entrar naquele corpo enfraquecido, ali estava a alma divina do Filho de Deus. Santo na essência, porque essencialmente ele era o mesmo que estava nas cortes celestiais, e era santo também em traços de caráter. Note que cada criança que nasce, ela não nasce com um caráter formado. Ela nasce com traços de caráter e ela vai formar um caráter na medida em que ela construir hábitos no decorrer da sua vida. Jesus, como bebê, também tinha traços de caráter, mas esses traços não tinham absolutamente nenhuma mancha ou traço de pecado. Aqui nós temos uma natureza humana, em termos de corpo físico, caída, um corpo enfraquecido por gerações, mas dentro dela, uma alma divina perfeita, santa. Agora nós conseguimos entender um pouco melhor quem era Jesus quando veio aqui. Para a gente reforçar o ponto e poder avançar, eu vou passar só por mais 2 versos. O primeiro é de Romanos, capítulo 8, versículo 3. Ali, a Bíblia nos relata que o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne. Essa expressão, semelhança de carne do pecado, ela carece de um esclarecimento um pouquinho melhor. Primeiro, semelhança. Essa semelhança seria dizer que ele veio igual a nós, ou dizer que ele veio a algo parecido conosco, mas não exatamente igual. Ora, a Bíblia nos leva a ver que esta palavra semelhança se entende por igualdade. Isso a gente consegue perceber pela leitura de Filipenses 2, versículo 7. Ali a mesma palavra do grego, homoiama, ela aparece e traduzida da mesma maneira para o português. Filipenses 2, versículo 7. Diz o seguinte: falando de Cristo, aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Ora, quem era visto, quando os homens olhavam para Jesus, eles conseguiam ver o quê? Alguém diferente ou um igual a eles? Ora, em nenhum momento, em nenhum evangelho, alguém dizia que Cristo era diferente do homem em essência. Ele era um homem, né? Então, adotou ele a natureza caída do homem. Porém, embora nesse corpo enfraquecido, irmãos, tem algo que é maravilhoso dentro dele. Ele nasceu, inclusive, mais santo do que Adão, e isso pode ser uma novidade para muitas pessoas. Por quê? Vamos para as evidências bíblicas, porque eu acho que é melhor ler os textos do que meramente eu tentar colocar algo que talvez os irmãos nunca tenham visto. Hebreus, capítulo 7, versículos 26 e 28. No versículo 26 diz, falando de Jesus, nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime que os céus. Vamos meditar um pouquinho aqui. Comparar a Jesus com Adão. Adão, quando foi criado, era santo? Sim, era santo. Ele não tinha nenhuma mancha de pecado. Também era inocente. Adão também era imaculado. Deus não o fez com nenhuma mácula. Também era separado dos pecadores. Até aqui a comparação seria igual. Mas nós chegamos na última expressão. Jesus foi feito mais sublime do que os céus. Nós poderíamos dizer de que Adão, quando foi criado, foi feito mais sublime do que os céus? Não, não poderíamos dizer. Porque, ora, nos céus estavam os anjos. Então dizer que Adão teria sido feito mais sublime do que os céus, por consequência, seria dizer que Adão seria superior aos anjos. E não é verdade. Adão foi criado um pouco inferior aos anjos. No versículo 28,
nós lemos que, fazendo um comparativo dos sacerdotes hebreus com Jesus, a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constitui ao Filho perfeito para sempre. Há algo de Cristo que é superior ao que havia em Adão, e nós vamos explorar isso um pouco mais. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 45 a 47. E antes de ler esse próximo verso, eu queria explicar por que esse tema merece de ser melhor investigado. Porque ele começa a qualificar a Jesus como o único que efetivamente poderia ser o nosso Salvador. Por que outro homem não poderia, se outro homem não tivesse pecado? Por que um anjo não poderia ser o nosso Salvador? Por que um ser de outro planeta que não tivesse pecado não poderia ser o nosso Salvador? Todas estas respostas nós encontramos na palavra. 1 Coríntios 15, 45 a 47. 45. Assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão, referindo-se a Cristo, em espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o animal. Depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Entre outras coisas, a Bíblia coloca que há uma distância, como é aquela entre o céu e a terra, entre o Adão criado e o Senhor Jesus. E agora nós vamos explorar isso através de outros versos para ficar mais claro. Embora Adão tivesse sido criado puro, imaculado e sem pecado, ele tinha um caráter a ser formado. Ele nasceu corpo de adulto, porém idade de criança. E ele ia começar a desenvolver os seus hábitos e formar um caráter. Não assim com Cristo, o gerado do Pai. Cristo foi gerado das entranhas do próprio Pai. Portanto, ele herdou aquilo que o Pai era e tinha a essência do Pai. Toda a santidade do Pai, o Filho também possuía. No livro de Jó, capítulo 4, versículo 18, é um texto que eu sei que vários dos irmãos já ouviram de outras mensagens. Ele diz o seguinte. Verso 17 primeiro. Seria porventura o homem mais justo do que Deus? Seria porventura o varão mais puro do que o seu Criador? Eis que nos seus servos não confia, e nos seus anjos encontra loucura. Em outras versões dizem imperfeições. Como é que se entende isso? Nos anjos você encontra loucura. No mesmo livro de Jó, no capítulo 15, no versículo 15, a ideia aparece novamente, porém em outras palavras. Jó 15, verso 15. Deus diz: eis que nos seus santos não confiaria, e nem os céus são puros aos seus olhos. Note que, quando ele fala, nos seus santos não confiaria, há tarefas que Deus não poderia confiar sequer aos seus anjos santos. E antes de explorar o porquê disso, vamos para outro texto que também confirma a ideia. Jó 24, versículos 4 e 5. Deixa eu ver se eu anotei certo aqui. Eu acho que tem alguma coisa errada nesse aqui. Só um pouquinho, irmãos, por favor. 25:5, eu falei 24, né? 25:5. E vamos ler desde o verso 4, e daí ele faz o comparativo com o homem. Como, pois, seria justo o homem perante Deus? E como seria puro aquele que nasce da mulher? Olha, até a lua não resplandece, e as estrelas não são puras aos seus olhos. Ora, quem são as estrelas na Bíblia, além de serem os astros? A Bíblia diz, né, que as estrelas da alva alegremente cantavam na época em que Adão foi criado. Ora, as estrelas representam os anjos. Em Apocalipse capítulo 1 é dito que as estrelas que estão nas mãos de Cristo representam os anjos das 7 igrejas, certo? As 7 estrelas representam os 7 anjos. Então, estes versos que nós lemos do livro de Jó, todos eles entregam a mesma mensagem. Embora Deus tenha criado os anjos santos,
A santidade deles não se compara àquela que Deus possui. E nós vamos agora para Hebreus capítulo 10, versículo 7. Já vamos responder essa pergunta, filhão. Hebreus 10, versículo 7. Só deixem aberto ali, nós vamos explorar isso aqui e vamos ler o próximo verso. Existe uma questão que é o você está com a intenção de fazer o certo, porém não saber o que é o certo. Correto? E isso ocorre com os seres criados, porque os seres criados aprendem. Adão foi criado para aprender. Até os santos anjos de Deus aprendem. O apóstolo Paulo fala, o apóstolo Pedro, digo, ele diz que há coisas que o Espírito de Cristo nos ensina, as quais os anjos gostariam de atentar. Então eles também aprendem do plano da redenção. Não assim com Cristo. Cristo, gerado do Pai, é o único que poderia penetrar em todos os seus propósitos. Né? Havia uma diferença infinita entre Cristo e eles. Pelo fato de Cristo ter a mesma santidade, o mesmo caráter do Pai, Cristo, por natureza, sempre cumpriria a lei de Deus. Os anjos foram seres criados com tendência a errar por ignorância. Não me entendam errado. Já vou explicar melhor. Os anjos foram criados com tendência a errar por ignorância. Você pode pensar, mas como? Então Deus falhou na hora de criar o anjo? Deus falhou na hora de criar Adão? Não. Esta, na verdade, é a própria prova da perfeição da criação de Deus. Por quê? Ora, Deus criou cada ser como uma entidade livre, independente e com condições de escolher por si mesmo. Inclusive escolher não fazer a vontade de Deus. Por isso ele tinha a propensão a errar, por ignorância, porque ele tinha essa liberdade. Já pensou se ele não tivesse propensão a errar por ignorância? Quer dizer que ele seria uma espécie de robô. Então, ele foi criado só para fazer a vontade de Deus. Ele não pode fazer nada diferente. Não foi assim. Agora, Cristo, o unigênito de Deus, tinha o mesmo caráter de Deus. Sendo assim, Cristo sempre estava em harmonia com a vontade de Deus. O que era a vontade de Deus era a vontade de Cristo. Cristo não tinha, portanto, tendência a errar por ignorância, porque a palavra ignorância não podia se atribuir a Jesus. Não havia nada que ele ignorasse. Todos os conselhos do Pai estavam abertos a ele. E a santidade de Jesus era como a santidade do Pai. Portanto, Deus, embora visse imperfeições nos anjos, aliás, ele via imperfeições e por isso ele sabia do seguinte: se um anjo viesse morrer por nós, ainda que ele, na sua consciência, não tivesse errado, ele cometeria falhas por ignorância. E ao ter cometido falha por ignorância, se ele morre por um pecador, ele não pode ressuscitar. Por quê? Porque a Bíblia diz que alguém que morre só pode ressuscitar sem um Salvador se ele não tiver cometido nenhum pecado. Se ele tiver cometido um só, nem que seja por ignorância, ele fica na tumba. Lá em Gálatas, capítulo 3, a Bíblia diz isso com clareza. Gálatas 3, verso 12. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Teve um ser que veio até a terra e viveu pela lei. Quem foi? Jesus. Porque ele morreu sem ter cometido nenhum pecado, nem por ignorância, e por isso é que ele foi ressuscitado. Senão ele jamais levantaria da tumba. Ora, posto isso, meus queridos irmãos, começa a ficar claro por que apenas o Filho de Deus poderia ser o Salvador. Um anjo não poderia pagar a dívida, nem tampouco outro ser criado poderia pagar. Por quê? A questão aqui é de dimensão do caráter, né? Extensão da santidade. A santidade de Jesus é infinita, é como a de Deus, porque ele foi gerado assim. Mas a santidade dos anjos não era a mesma. Ela é uma santidade construída, e nem tampouco a santidade de Adão. Era uma santidade construída. Por consequência, só Jesus poderia vir aqui para cumprir o propósito. Em Hebreus capítulo 10, versículos 6 e 7, nós lemos dois versos que agora aparecem com maior beleza. Desde o 5, perdão.
Pelo que, entrando no mundo, falando da encarnação, diz, como se Jesus estivesse dizendo para Deus, sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Verso 7, então disse, perdão, 6, né? Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Então disse, eis aqui venho, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Ele, sim, poderia cumprir perfeitamente o plano e a vontade de Deus. E Deus sabia que pela santidade que o seu filho possuía, ele podia colocar sobre ele a responsabilidade de justificar o seu governo quando ele encarnasse. Esse conceito é transmitido em Isaías, capítulo 9, versículo 6. Abram lá. Irmãos, eu não estou perdendo foco, eu sei onde vamos chegar. Parece que estamos dando volta, mas não estamos. Só peço que acompanhem. Isaías 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. Quando fala o principado, outras versões dizem o governo está sobre os seus ombros. Se Jesus falhasse, o governo de Deus tinha falhado. As acusações de Satanás se provariam certas. Deus colocou tudo, arriscou tudo na pessoa de Jesus, mas ele sabia que podia. Ponderando tudo isso, agora nós voltamos para aquele momento da encarnação. E vamos avançar 9 meses até que Jesus sai do útero de Maria. Quando sai aquele pequeno e indefeso bebê, precisando ser instruído e aprender, necessitando de cuidados dos mais básicos. Ainda assim, havia dentro dele a infinita santidade. E essa é uma diferença fundamental entre ele e nós que nós não podemos negar. Essa é a própria realidade. E há uma discussão se Jesus veio com a natureza de Adão antes ou depois da queda. Ora, no tocante à santidade, evidentemente Jesus veio como segundo Adão, como Adão como foi criado, só que infinitamente superior ao próprio Adão criado, como nós já vimos. Contudo, no corpo, ele veio como o Adão depois da queda, né? Ele veio com a natureza enfraquecida do ser humano. Quando nós enxergamos essa infinita santidade dentro do Senhor Jesus, nós conseguimos entender o porquê que a Bíblia nos ordena a adorar somente a Deus e também ao Senhor Jesus. O ser digno de adoração não é fruto de ser Deus, aí muitos confundem. Em Apocalipse 5, versículo 13, é um verso bastante conhecido por muitos, nós vemos uma ocasião onde todas as criaturas do universo adoram. E adoram a quem? Ao Pai e ao Filho. E eu vi toda a criatura que está no céu e na terra, e debaixo da terra, e que está no mar, e a todas as coisas que neles há, dizer, ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graças, honra e glória e poder para todo o sempre. A partir daqui muitos deduzem, isso é uma dedução, não é o que está na palavra, mas deduzem o seguinte, se o Pai e o Filho são adorados, então ambos têm que ser Deus. Mas essa dedução é fruto do nosso conceito errado. O nosso conceito é, isso conceito de homens caídos, nós temos que homenagear quem tem poder. Nós homenageamos o prefeito, homenageamos o governador, o presidente, o rei, etc. Por quê? Porque eles têm o poder. Nós respeitamos o homem pelo poder que ele possui. Só que Deus, ele conquista a admiração e o respeito das suas criaturas de outra forma. Ele conquista não é porque ele é Deus, não é porque ele é o Todo-Poderoso. Ele conquista pelo seu atributo de santidade. E não sou eu quem digo, é o que a palavra diz. Vamos abrir em 2 textos que vão nos provar isso. O primeiro deles é 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 29. Primeiro Crônicas, capítulo 16, versículo 29. Diz assim: Dai a Jeová a glória de seu nome,
Trazei presentes e vinde perante ele. Adorai a Jeová na beleza da sua santidade. Olha o atributo que produz a adoração. É a santidade. E por quê? Irmãos, quando nós olhamos para Deus e vemos uma infinita pureza, nós somos rendidos diante dela. E isso nos leva a adorá-lo. Não é o fato de olharmos e falar, ele tem todo o poder, então eu tenho que adorá-lo. Ora, esta segunda ilustração representaria uma adoração por medo. Por mais que você diga que não, no fundo, a semente que levaria a isso seria o medo. Já que ele tem o poder, eu não tenho, então eu tenho que me submeter a ele, para que as coisas andem bem para o meu lado. E não é assim. Né? Nós adoramos a ele na beleza da sua santidade. Esse mesmo conceito é reforçado em mais duas passagens, ambas falam a mesma coisa, só vou dar para quem quiser anotar. Tá? Salmos 29, verso 2 e Salmos 96, versículo 9. Depois, quem quiser, eu tenho o material dessa meditação de hoje, já em texto, aí posso só copiar e mandar para vocês, tá? Salmos 96, verso 9. Nessa linha, nós podemos entender com clareza o texto de Hebreus, capítulo 1, versículos 4 a 6. Convido os irmãos a irem até lá. Hebreus, capítulo 1, versículos 4 a 6. Falando de Cristo, o apóstolo Paulo diz, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Ora, irmãos, façamos uma pausa aqui. O nome na Bíblia representa, entre outras coisas, o quê? Caráter. Lembramos de Jacó, que significa enganador, que representava o traço de caráter que ele tinha, e depois acabou vencendo, quando lutou com Cristo e teve o seu nome mudado para Israel, que significa vencedor. Então, Cristo herdou caráter muito mais excelente do que os anjos. Por quê? Verso 5. Porque a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, hoje te gerei. Em algum momento na eternidade, Jesus nasceu de Deus, das entranhas de Deus, do seio de Deus. Por assim dizer, Deus tirou uma costela sua e fez o filho. E outra vez, no mesmo verso, Deus dizendo, eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Verso 6. E quando outra vez introduz no mundo o primogênito, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Qual a razão apresentada aqui nesse contexto para que os anjos adorem a Jesus? Não é de que Jesus é criador, não é de que Jesus seria Deus. Ele simplesmente relata o nascimento de Jesus, um direito. Ele relata que Jesus nasceu de Deus, herdou o nome mais excelente, e então Deus ordena para os anjos, adorem a ele. Né? O que havia nesse filho, então? A santidade, a mesma que havia no seu pai. Quer entender a santidade de outra maneira? Então, o atributo da santidade, o amor, que de certa maneira é um sinônimo. Nós adoramos a Deus porque reconhecemos o seu amor. Deus quer um serviço por amor, um serviço voluntário, não é um serviço de obrigação. Agora, Jesus, ele nasce com a missão de conservar essa infinita pureza e santidade nos seus cerca de 30 ou 33 anos de existência aqui na Terra. Eu não vou aqui entrar nesse mérito, se são 30 ou 33, porque não é o mais importante. Mas Jesus teria que vencer no campo de batalha onde nós temos que atuar, aqui na Terra. A Bíblia diz, no livro de Hebreus, capítulo 5, versículo 7. Perdão, capítulo 4, versículo 5. Que Jesus, no fim do verso, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Capítulo 4 de Hebreus, verso 15. Não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Há quem possa dizer, poxa, mas como? Se ele tinha uma infinita santidade, ele não tinha essas tendências hereditárias ao mal que nós recebemos dos nossos pais. De fato, ele não tinha mesmo. Mas isso não quer dizer que ele não poderia ser tentado.
O que significa ser tentado? Aí é que falta entender. Em Tiago, capítulo 1, versículo 15, o apóstolo diz assim, talvez leia desde o 13, vai ajudar. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e seduzido pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Ora, o que é a concupiscência? A concupiscência, buscando no dicionário, nós encontramos que ela também é a vontade. Né? Muitos entendem por cobiça, ela também é vontade. Cada um é tentado pela sua própria vontade. Então a tentação consiste-se no ser provocado a fazer a sua vontade em lugar de fazer a vontade de Deus. E será que Jesus foi provocado a isso? Ora, nós temos evidência de que sim, ele foi. Por exemplo, em Mateus 26, versículo 39, o versículo é bem conhecido. Ali o Senhor Jesus, ele diz o seguinte: Meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Olha o conflito da vontade. A vontade dele num sentido, porém ele sabe que a vontade de Deus é em outro sentido. Então ele se submete e fala assim, ó, não como eu, mas como tu. E como é que ele vencia essas tentações? E uma coisa que eu gostaria de explorar aqui. O fato dele ter a infinita santidade intrínseca na sua natureza faz com que a sua resistência ao mal, por um lado, fosse natural. Jesus tinha uma repulsa ao mal, assim como Deus tem uma repulsa ao mal. Isso nós não temos, correto? Nós não temos. Mas ele tinha um corpo enfraquecido. E o corpo enfraquecido, ele pede várias coisas que Deus não aprova. Por exemplo, o corpo enfraquecido, ele recua do sofrimento. Nós recuamos dos caminhos mais difíceis, não é assim? E aqui estava a humanidade de Jesus querendo recuar do sacrifício. Pai, se possível, passa de mim este cálice. Outra, esse corpo enfraquecido nosso, ele sente medo. E esse é um sentimento com o qual Jesus teve de lidar, e ele precisou vencer também. Nós vemos isso em Hebreus, capítulo 5, versículo 7. Vamos lá. Hebreus 5, versículo 7. Falando de Cristo, diz, o qual, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Jesus tinha medo de não suportar a prova e ficar eternamente separado do seu Pai. E ele orou e suplicou. Ele lidou com medo, mas ele venceu. Assim como nós também podemos vencer. Então, como é que Jesus vencia? Aqui nós já vemos uma evidência de como ele vencia. Aqui diz que ele clamava a Deus, ele orava a Deus. E o que mais? Além dele orar a Deus, ele contava também com outro auxílio que também é ministrado a nós, o ministério dos santos anjos. Vamos abrir no livro de Lucas, capítulo 22, versículos 41 até 43. Lucas 22, versos 41 até 43. Diz assim: E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo, Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. Como Jesus venceu? Ele teve conflito ou não teve? Claro que ele teve, né? Através do seu corpo enfraquecido, houveram muitos conflitos para que ele obtivesse a vitória. Nos seus 30 ou 33 anos de pecado que seja, ele teve de manter
intocada aquela santidade com a qual ele entrou neste planeta. E ele saiu daqui tão imaculado como quando ele entrou. Ele recebeu uma carcaça, por assim dizer, um corpo tão ruim, tão fraco quanto o nosso. Mas mesmo nesse corpo fraco ele venceu. E como ele venceu? Ele venceu pela oração. E ele venceu pelo auxílio que ele recebeu de Deus. Ele recebeu o Espírito Santo de Deus e ele recebeu a ministração dos santos anjos. Jesus sabia que haviam fraquezas peculiares à carne. Por quê? Porque ele vivenciou isso aí. E é por isso que hoje ele intercede por nós no céu, porque ele conhece a natureza humana. A missão dele foi conhecer esta experiência. Em João capítulo 6, versículo 38, o Senhor Jesus diz: eu desci não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E aí, meus queridos, Jesus subiu ao céu. Tendo subido ao céu, hoje ele intercede por nós. E ele intercede para que nós sejamos fortalecidos na nossa desvantagem. Agora nós podemos fazer um comparativo entre nós e Cristo. Ora, nós nascemos de pais pecadores. Quando nós nascemos, nós tínhamos tendências hereditárias ao pecado. Nós não tínhamos uma natureza intrínseca que recuava-se do mal. Realmente nós não tínhamos. Então, será que Jesus teve uma luta menos intensa do que a nossa? Será que por isso Jesus deixaria de ser o nosso exemplo? Não. O fato de Jesus ter vindo com o corpo enfraquecido, ou seja, na natureza caída do homem, permitiu que ele tivesse um conflito, e esse conflito Deus pode fazer com que ele se reproduza nas nossas vidas. Como? Agora nós vamos chegar no X da questão. Jesus subiu ao céu, ele começou a interceder em nosso favor, e ele foi derramar um agente que tinha sido prometido desde a eternidade. Está lá em Hebreus 9, versículos 13 e 14. Hebreus 9, versículos 13 e 14. Diz assim: porque, se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha esparcida sobre os imundos os santificam quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que, pelo Espírito eterno, se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Esse é um outro verso que ele é mal interpretado por muita gente, né? Há quem diga, tá vendo? É sinal de que o Espírito Santo, o Deus Espírito Santo é eterno. O sentido é completamente diverso. Aqui o verso remete ao concílio de paz. O que foi o concílio de paz? Aquela reunião realizada entre Deus e Jesus, depois que Jesus nasceu, onde Deus revelou a Jesus o plano de criar anjos e homens, e a necessidade de que nós teríamos de um Salvador. Aquele eterno concílio de paz. Foi o concílio no qual foi delineado o plano para a nossa salvação. E desde lá foi prometido o auxílio do Espírito Santo de Deus. Como é que Jesus ganharia o direito de poder nos ajudar e enviar o Espírito Santo a nós, assim como ele enviou já no Pentecostes, quando ele vencesse o pecado? Se ele vencesse e ressuscitasse, então lá ele teria direito. E ele pleitearia e enviaria esse Espírito Santo a nós. E a obra do Espírito Santo, o que ela faz? Nós vamos para Romanos capítulo 8, e aí nós vamos conseguir fechar as coisas. Romanos 8, versículo 3. Porquanto, diz Paulo, o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne. Paro aqui por enquanto. Explicando. A lei de Deus, quando Adão foi criado perfeito, era o único instrumento necessário para mantê-lo em obediência. Adão, ele via lá, não matarás. Pronto, ele já obedecia, ele gostava de fazer o que Deus pedia. Então, a lei, nesse aspecto, era suficiente. Não era necessário um salvador, nem um intercessor para ajudar Adão.
Adão nasceu perfeito. Mas, quando Adão pecou, e a partir daí todos nós viemos na mesma situação, nós nos vimos sem forças para obedecer à lei de Deus. Então a lei, foi impossível de nós sermos restaurados à obediência à lei de Deus somente pelo ensino da lei. Por isso que pela lei ninguém se salva. Né? Aquela história de, eu chego para um pecador, o assassino, e falo, não, olha, está dizendo aqui que é para você não matar, não matarás. E você acha então que a partir daqui o assassino nunca mais vai matar. Você chega para o drogado e fala, você está se matando a usar o crack. Está vendo? Está escrito não matarás. Você acha que isso é suficiente para ele abandonar o crack? Não. Se ele não receber um poder, nada vai acontecer na sua vida. Ora, então a lei estava nesse sentido, figuradamente falando, enferma, doente, por causa da nossa carne. Quando nós pecamos, ficamos na situação de carne do pecado. Então, o nosso eu fala mais alto e a gente desobedece. Então, Deus resolveu o problema. O que ele fez? Enviou o seu filho na nossa posição, na nossa situação. Ele veio com o corpo enfraquecido que nós temos. E é isto o que é significado por essa expressão. Semelhança da carne do pecado. Significa que Jesus veio com o corpo enfraquecido por 4 milênios. E ele teve que vir assim pelo pecado. Por isso que tem essa vírgula, esse apostozinho, pelo pecado. E aí chega ao final. Cristo condenou o pecado na carne. O que significa isso? Jesus, pela sua vida, declarou que o pecado na carne humana é ilegal. Ninguém pode dizer, nós vamos pecar até Jesus voltar. Então você se prepara para o fogo eterno, né? Porque você não vai entrar no céu. O apóstolo João claramente diz na primeira carta a João, capítulo 4, capítulo 3, aquele que nasceu de Deus não peca, porque o que está nele é a divina semente. Opa, peraí, então alguma coisa Deus ficou de colocar para nos pôr na mesma situação que Cristo tinha quando ele encarnou. E aí que nós temos que chegar. Esta é a essência que faz a conexão entre o estudo da natureza de Cristo e a ciência da salvação. Né? Entender a natureza de Cristo tem a ver com entender como Deus nos regenera. Né? Como nós seremos vitoriosos sobre o pecado. Porque, primeiramente, quando nós vemos Cristo, né, intrinsecamente perfeito, porém num corpo falho, um corpo enfraquecido, digo, nós vamos falar, poxa, mas ainda assim não vejo igualdade entre ele e eu. Mas agora, Deus vem compensar a diferença. E a compensação vem pelo derramamento do Espírito Santo. Versículo 4. O exemplo de Jesus foi para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. O Espírito de Deus vai agir na nossa vida. E agora a gente vai explorar isso aqui no detalhe. Né? Basicamente repetindo um pouco o que tratamos hoje de manhã. Vamos lá. O que o Espírito Santo faz? Qual é a obra do Espírito de Deus? João 16, versículo 8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado. Primeira coisa que ele faz é convencer do pecado. Olha, bate na nossa consciência. Você não está agindo de acordo com a vontade do Senhor. Você precisa mudar. Olha, tem que acertar-se com o teu irmão que você ofendeu. E assim por diante. Olha, está negligenciando ajudar teu pai e tua mãe. Sabe-se lá o quê? Deus está nos convencendo. E aí nós podemos ou endurecer a cerviz, que é o termo que a Bíblia usa, e aí impedir que o Espírito Santo continue atuando, ou nós podemos não endurecer. E quando nós não endurecemos, o que acontece? Acontece o que está em Isaías, capítulo 4, versículo 4. Abram lá e mantenham Romanos 8, para a gente poder entender. Isaías 4, versículo 4. Perdão, a gente vai voltar, né, para Romanos 8. Isaías 4, 4. Diz assim. Isaías, capítulo 4, versículo 4. Quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião e limpar o sangue de Jerusalém do meio dela com o espírito de justiça e com o espírito de ardor. Ora, o Espírito Santo
era o equivalente a Jesus batendo na porta do meu coração. Primeiro ele age por fora, ele está insistindo. Agora, quando eu não endureço, quer dizer que eu abri a porta, aí Jesus entrou. E aí o que é feito lá dentro do meu coração? É feito uma limpeza. Aquele que gostava do crack, ele deixa de gostar. É um milagre que acontece. Quem faz isso? O Espírito Santo de Deus. No nosso coração não havia a repulsa ao mal, mas no de Jesus havia, a gente já viu. Agora, através do dom do Espírito Santo, isso acontece nas nossas vidas. Deus implanta em nós esta repulsa ao mal através do Espírito Santo. E isso é chamado, na carta de João, como sendo divina semente. O apóstolo Pedro usa outra expressão, natureza divina, mas todas elas se referem à mesma coisa. Ao fato de que é implantada agora uma nova natureza. Se eu não endureço ao toque do Espírito de Deus, ele agora me põe na posição que Jesus tinha na terra. E agora eu estou em condições de vencer, como Jesus venceu. Voltamos para Romanos 8, e o que nós vamos ler é uma mera consequência desta conclusão. Versículo 5. Porque os que estão na carne, os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne. Mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Paramos aqui para explicar. O que é a inclinação da carne? Nasceu a criancinha lá na maternidade. Saiu. O que ela vai aprender? O mal ela aprende sem ensinar. Não é assim? Começa a fazer o mal. A gente vê isso com muita clareza. Logo, é meu e chora e faz birra e tal. Ora, como que ela aprende isso aí? Então, quem é da carne está inclinado para fazer as coisas da carne. Correto? Você com Mas a quando graça vem o e Espírito a de paz. Deus, ele reverte essa tendência. E agora, aqueles que são do Espírito são inclinados para o Espírito. Ah, mas eu ainda não, isso não aconteceu comigo. Ou então peça o batismo do Espírito Santo. Deixe de resistir. Será que você está resistindo em algum ponto? Eu não sei. Eu posso dizer da minha vida. Se eu durmo com a minha consciência tranquila no travesseiro. A essência da vida cristã é ter boa consciência. O apóstolo Paulo repisou esse conceito várias vezes. A gente já estudou isso, né? Em Atos 23 ele fala, 1 Timóteo 1,17 ele fala. Agora, se eu ainda não tenho, eu tenho que pedir o batismo do Espírito Santo, porque então a minha tendência vai ser revertida. Voltando e avançando, versículo 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Irmãos, isso é grave. Quem não tem essa experiência não é de Deus. A esperança dele é vã. Ele pode ir na igreja, ele pode ler a Bíblia, ele pode cantar, ele pode frequentar o culto, mas ele tem uma esperança que não é real. Ele tem uma esperança que é vã. E quando ele ouvir falar de que Cristo está voltando, o que ele vai sentir? Medo. Porque ele não está preparado. Agora, aquele que tem essa experiência, ele se alegra em fazer a vontade de Deus. E quando ele ouve da vinda de Jesus, ele se alegra no fundo do seu coração. Versículo 10. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o espírito vive por causa da justiça. Cristo está intercedendo hoje para comunicar a nós o seu espírito. E através da intercessão ele vai fazendo o quê? Purificação. Nós estamos na época da purificação do santuário. E a intenção de Jesus no seu ministério é concluir a purificação. E como é que ele conclui essa purificação? Abram lá em Levítico, capítulo 16. Levítico 16. Versículo 30.
Porque naquele dia se fará expiação por vós para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. Isso aqui contrasta frontalmente com o ensino de praticamente todas as igrejas de hoje. Praticamente todos estão ecoando o seguinte clamor: é impossível você ser perfeito. Andar sem pecar na terra, só Cristo. Nós não. Ora, a verdade, ela contrasta frontalmente com isso, porque no dia da expiação nós seremos purificados de todos, absolutamente todos, os nossos pecados. Ao ponto, então, de que o ser humano vai chegar a vencer o último pecado. E a partir dali ele sempre vai atingir o alvo. Talvez você se pergunte, poxa, muito bom ouvir essa mensagem, mas vai acabar daqui a pouco, e aí eu vou enfrentar o meu dia a dia, como é que isso vai se materializar na minha vida? Ou talvez eu já tenha tentado isso e não tenha conseguido. Já ouvi vários sermões que falaram nessa linha, mas ainda isso não aconteceu comigo. O que falta então? O que falta? Meus queridos irmãos, Deus nos propõe um caminho mais excelente. Convido vocês para abrirem em Hebreus, capítulo 3, versículo 1. Pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial. Vocação significa chamado. Nós estamos falando disso. Fomos chamados. Vocês e eu, nós, os chamados. Continua. Considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. O que a palavra considerar representa? Muita coisa. Quando você vai ler uma lei, hoje está muito em voga isso, né? Ah, sai um decreto novo, você pode ver. Ou é decreto, ou é normativa de alguma entidade sem fins lucrativos, de uma associação, seja lá o que for. Antes de dizer o que é, eles começam considerando a necessidade de tal, considerando assim, 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 considerando assim, assim, assim. Aqueles todos considerando se refere ao seguinte: uma junta de pessoas se reuniu, pensou num problema, raciocinou sobre ele, meditou nas formas de resolvê-lo e aí finalmente chegou numa conclusão. Ou seja, o considerar envolve o meditar, o tomar ponto a ponto, o avaliar. E aqui o apóstolo Paulo nos convida a considerar a Jesus em duas posições. A primeira, de apóstolo, e a segunda, de sumo sacerdote. Ora, apóstolo é quando ele andou por essa terra, porque apóstolo significa pregador do evangelho, e Jesus andou nesta terra anunciando o evangelho. E sumo sacerdote, ora, é o que ele é hoje no céu, depois de ressuscitar. Então nós somos convidados a meditar, a ponderar na vida de Jesus ponto por ponto, de tal forma que nós possamos avaliá-lo como nosso modelo em tudo. A vida cristã deve se resumir a contemplá-lo, ver como ele era e agir como ele agia. Entendem? Contemplar o modelo e deixar que ele mude. Ele era a lei vivida. Por isso que a Bíblia diz que ele é a verdade. A verdade é a lei manifesta em obras, numa pessoa humana. Está ele lá fazendo isso. Num ser, digo. Então, nós contemplando a Jesus, seremos transformados à sua semelhança. E ao encontrarmos dificuldade, contemplemos ele como todo-poderoso sumo sacerdote. Porque ele disse que toda autoridade lhe foi dada no céu e na terra. Ele está intercedendo em nosso favor, dando tudo o que nós necessitamos para que nós possamos efetivamente vencer toda falha de caráter. Se assim fizermos, meus queridos irmãos, não temos por que errar o caminho. O céu será o nosso lugar. E mais, seremos santos aqui nessa terra, como ele prometeu. Ah, mas como isso é muito difícil? Meus queridos irmãos, Deus não pede para nós olharmos para a nossa fraqueza. Por favor, não façam isso. Ele disse, considerai, esqueça de olhar para baixo ou para você, olhe para ele. Considere ele, a perfeição dele. Coloque ele como a meta da tua vida e avance. Você vai chegar. Nós estudamos hoje de manhã. Deus manterá a porta aberta até que a última alma sincera entre pela porta.
né? Porque só o ser humano pode fechar a porta. Só o ser humano pode dizer não para o Espírito Santo de Deus. Enquanto nós não dissermos não, a purificação vai continuar. Jesus vai continuar purificando as nossas vidas até ele terminar. Amém? Amém. Meus queridos irmãos, resta o apelo. Quem gostaria de deixar que Cristo fizesse esse trabalho na sua vida, né, contemplá-lo e segui-lo, que assim seja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Meus queridos irmãos, convido todos para que possamos, então, orar após isso. E, em seguida, como nós estamos no momento de vigília, se algum irmão tiver alguma questão sobre